Olá, meus amigos, paz seja convosco. Eu sou o Diogo Ferreira e este é o canal Devorando as Escrituras. E hoje trazendo mais uma palavra de Deus para você. E o assunto hoje é intimidade. E o título da nossa mensagem é: Você é íntimo de Jesus? E eu quero ler a passagem que está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus, no entanto, percorria as aldeias vizinhas, ensinando. A Bíblia nos mostra que, por todos os lugares que Jesus passava, ele curava muitos enfermos e realizava grandes milagres. Mas neste texto que nós acabamos de ler, Jesus ele vai até a sua terra, só que ali ele não consegue fazer nenhum milagre. E aí eu te pergunto, por que Jesus, na sua própria terra, não conseguiu fazer nenhum milagre? Foi por causa da familiaridade. O grande inimigo da intimidade é a familiaridade, porque a familiaridade ela gera incredulidade. E aquelas pessoas elas eram familiarizadas com Jesus. E esse também é o grande problema da nossa geração. Nós somos uma geração familiarizada com Jesus. O nosso Brasil, a nossa nação, ela é assim. É certo que algumas pessoas ainda não foram alcançadas por Jesus, principalmente no interior de alguns estados. Mas na sua grande maioria, as pessoas conhecem ou já ouviram falar de Jesus. Você entra num consultório, você vê ali na parede uma cruz pendurada. Você entra num hospital, você vê lá a cruz pendurada. Muitos andam com ela pendurada ali no pescoço, outros fazem tatuagem ali, né, de uma cruz. Hoje com as redes sociais, muitos gostam de postar versículos ali falando sobre Jesus. Então somos todos familiarizados com Jesus. Mas igual eu falei, a familiaridade ela gera incredulidade, ao passo que a intimidade ela gera fé. Jesus, ele sempre andava acompanhado por uma multidão, mas apenas os seus discípulos tinham intimidade com ele. E através dessa intimidade, a fé deles ia crescendo, 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 a ponto de eles se tornarem os apóstolos, né, os grandes apóstolos que espalharam o evangelho por todas as nações. Então, a pergunta que eu quero te fazer através desse vídeo hoje é a seguinte: você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Jesus? Uma outra coisa que eu quero te falar é que a familiaridade ela gera uma desvalorização, enquanto a intimidade ela gera uma valorização da pessoa. Para você entender melhor o que eu estou falando, eu não sei se você sabe, mas em 1769, um cara chamado Nicholas, ele criou uma espécie de um motor a vapor e colocou ele numa charrete, dando início ao que nós chamamos hoje de automóvel. Mas foi só em 1908 que Henry Ford começou a produzir os automóveis em grande escala. Isso em 1908. Agora você imagina 1909, 1910, ainda existiam pouquíssimos carros no mundo e talvez cidades onde havia apenas um carro. E as pessoas, aliás, ficavam curiosas, né, para ver aquele carro. Eu imagino as pessoas passando em frente a uma casa que tinha um carro e elas às vezes comentavam assim: olha, nessa casa aqui tem um carro e tal. E às vezes muitos pagavam até uma pequena fortuna para dar uma voltinha de alguns poucos minutos naquele carro. Isso por quê? Porque as pessoas não eram familiarizadas com o carro.
Hoje em dia isso mudou, porque hoje nós temos muitos carros, né, em circulação no mundo, né? Pesquisas apontam que já são 1,2 bilhões de carros em todo o mundo. Nas grandes metrópoles mesmo, as pessoas estão cansadas já, né? Não aguentam mais ver tantos carros. Quando chega o período de férias, elas querem ir para um sítio, para uma fazenda, né? Para o meio do mato, né? Porque estão cansadas e não querem ver mais carros na sua frente. Talvez você seja uma pessoa que ande de carro todo dia. Talvez você tenha que pegar algum meio de transporte para ir trabalhar. Mas por causa dessa familiaridade, os carros perderam o seu valor e se tornaram para nós algo comum. Então, uma outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que nós não temos visto Jesus como uma pessoa comum por causa da familiaridade? Certa vez eu ouvi um pastor dizer que a nossa geração é uma geração muito instruída, mas uma geração rasa em intimidade com Deus. E isso é a pura verdade. Hoje, em virtude, né, da internet, né, até mesmo do YouTube, do Google ou de outros sites de pesquisa, nós sabemos mais coisas sobre Jesus do que muitas pessoas lá de trás. Só que aquelas pessoas, elas tinham muito mais intimidade com ele. Um exemplo que eu quero te dar: às vezes você pega alguém famoso, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol. Muitas pessoas do seu fã-clube sabem mais coisas, né, mais detalhes da vida do Cristiano do que talvez um amigo íntimo dele. Só que a diferença é que essas pessoas não entram na sua casa, porque elas não têm intimidade. Então hoje, o problema da nossa geração é que é uma geração que fala muito de Jesus, mas é uma geração que fala pouco com Jesus. Olha que interessante o texto lá de Mateus, capítulo 7, a partir do Mateus 7, 22, desculpa, diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então muitos virão até as portas e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei pessoas em teu nome. Eu sabia tudo sobre o Senhor. Todas as perguntas que me faziam sobre Jesus eu sabia responder. Mas Jesus dirá claramente: nunca te conheci. Porque você falava sobre mim, você sabia tudo sobre mim, mas você não falava comigo. O que eu quero que você entenda hoje nesse vídeo é que o reino de Deus, ele é de Deus. E só vai entrar nele quem tiver intimidade com ele. E para a gente ter essa intimidade com Deus, nós precisamos de tempo de qualidade com ele. Nós precisamos conversar com ele. Nós precisamos contar os nossos segredos. Nós precisamos ouvir as revelações que ele tem para nós. E colocar ele como prioridade na nossa vida. E saber que tudo gira em torno dele. Então deixo para vocês esta mensagem. E se esse vídeo te abençoou, eu te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, curta, compartilhe, deixe seu comentário e que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.